action hero, Jack Slater. Don't even think it, Slater, you hear me? This is the Lieutenant Governor. Slater, here's what I believe. The governor gets here, call me. And Danny Madigan is his biggest fan. Jack Slater 4. But tonight, a magic ticket It's a passport to another world. will get Danny closer to the action than anyone ever dreamed. Holy cow! I'm in the movie! Who the hell are you? Oh, show me! Haveria de passar uma semana até eu saber o que o destino havia guardado para o futuro do cinema. Mas naquela noite, no início da madrugada de um tempo em que apenas existia para mim a sessão da meia-noite, que era a única sessão que eu frequentava em termos de visitas a salas de cinema, naquela noite fresca e convidativa para a juventude se abandonar à conversa casual das certezas absolutas de quem tem 20 aninhos, naquela noite eu tinha saído do Cineteatro Avenida em Coimbra, onde vi Last Action Hero. Os meus olhos brilhavam e o meu coração batia forte. O último filme de Arnold Schwarzenegger era um marco incontornável no cinema e na carreira daquele que era e é o meu action hero preferido. Arnie reinventou-se numa altura em que toda a gente se perguntava: e agora? O que vai Schwarzenegger fazer quando já chegou ao seu pináculo? Bom, e foi assim que se reinventou num filme muito meta, dentro de um filme, a olhar para fora, a olhar para dentro e simultaneamente dentro e fora do filme, dos lados de cima e de baixo e de lado, inverteu a estrutura, partiu a quarta parede e criou a quinta dimensão. Last Action Hero é um filme que simultaneamente está muito à frente do seu tempo e que se encaixa exatamente no espírito daquela época, daquela era em que foi criado, daquela era em que veio para encerrar com chave de ouro aquela geração que ele próprio criou com o comando, não é? E fechou aqui com este vertente mais meta-cinematográfica, mais estratosférica naquilo que é a sua carreira como herói da ação. Mas ninguém estava à espera que o filme tivesse a personificação de nós próprios, nós os fãs, nós as crianças, os miúdos que cresceram com Arnold Schwarzenegger, a interagir com as nossas mais selvagens fantasias. Aquele miúdo que entrou para dentro do cinema, éramos também nós. Aquele miúdo representava aquilo que em tempo fomos nós, em crianças. E, ao mesmo tempo, também tinha os mais musculados meios na feitura de uma obra de ação alguma vez feitos. Este filme tinha uns efeitos tão reais, não é? Aquele musculado da ação era tão real que se sentia o cheiro a pneu queimado, a nossa cara ardia com o sol da Califórnia, do mundo do cinema, e sentia-se na pele a porrada que aquele herói apanhava. E para isto, claro, que só havia uma opção, que era, John McTiernan, que seria o grande herói da ação dos anos 80 e 90 por detrás das câmaras. Nada de McManus do CGI. Nesta área do CGI havia apenas um cartoon, um policiazinho, ao estilo de Roger Rabbit, a fazer uma espécie de paródia ao buddy cop movie não convencional. E eu penso que mesmo nessa altura achava-se que havia aqui um futuro no cinema, que era misturar a animação com a imagem real, como por exemplo The Adventures of Rocky and Bullwinkle, ou Stuart Little, ou mesmo Space Jam, que foram filmes que tiveram grande sucesso. Este boneco foi aqui colocado exatamente nesse sentido, um género que nunca cresceu. Isto, para quem não se lembra da história, nem grande improbabilidade de haver aí alguém desse lado que não saiba que história é do Last Action Hero. Isto conta-nos uma história de um miúdo, um apaixonado como nós, por um herói da ação, e um dia é-lhe dado um bilhete mágico e ele tem a possibilidade de entrar para dentro do filme e viver e conviver com o seu herói de ação preferido numa dimensão alternativa, que é a dimensão dos filmes de ação dos anos 80 e 90, e depois acaba também por vir cá para fora e misturar um filme de ação da primeira divisão, não é? Aquilo que são no mundo do gaming, os jogos
AAA ou 3As, isto será o cinema 3As também, e portanto no fim acaba por ser um bocado confuso, de facto, a última parte é um bocado atabalhoadita, mas de facto o filme é muito bom. Mas o problema é que eu, passados uns dias de ter visto este filme, peguei num jornal, talvez o Blitz, não sei, o 7, porque era mesmo assim, não é? Este filme estreou e só passado algum tempo é que nós podíamos ver as reviews quando saíam os jornais com as críticas, sendo que muitas vezes e quase sempre eles estreavam com 6 meses de atraso em relação às estreias americanas. Por vezes os filmes de verão estreavam cá no Natal, não havia a internet, não havia o imediatismo que é agora, e as produtoras e os distribuidores aproveitavam esta falta de capacidade tecnológica de promover e colocar os filmes em todo o mundo em simultâneo para gerir as suas próprias agendas. Como aliás hoje acontece, mas hoje em dia muitas vezes o filme sai para ir para o cinema porque o distribuidor acha que este é um bom filme de Natal, apesar de ter saído no verão, e na verdade já toda a gente que o quer ver já o viu, porque bom, já saiu há 4 meses no Sr. Joaquim. Mas passados uns dias então eu peguei num jornal e fui a ler tudo acerca do filme, como é que tinha sido a recepção, com a certeza absoluta que vinha coroado de glória. As críticas dos jornais portugueses e recortes de revistas estrangeiras que tinha guardado, porque de facto o filme já tinha sido saído há uns meses. Bem, o público odiou, foi o consenso daqueles jornais. Os americanos não perceberam bem a história, pensavam que era outra coisa, sendo que os americanos eram a grande força de box office, não é? Se um filme não tivesse sucesso lá, estava morto. Os críticos batalhavam-se para ser coerentes, sempre numa retórica muito negativista, e a malta que tinha gostado dizia agora, pensando melhor, eu acho que não gostei assim tanto. Pronto, e acabou o filme por ser afundado, Arnold Schwarzenegger acabou por cair, e toda a gente foi, digamos que, açoitado por terem enverdado por uma escolha criativa tão audaz. Fiquei com a sensação de que aquele momento definiu o início do declínio de Hollywood e, aliás, de toda a civilização ocidental. O público não compreendeu a abstração, os estúdios retraíram-se naquilo que é a coragem de lançar obras únicas e originais, viraram-se então para o esquema da sequela, prequela, remake, adaptação, usar propriedade intelectual que já ganhou notoriedade para não haver riscos financeiros. E o apocalipse cinematográfico do século XXI pode ser encontrado aqui nesta estreia. É certo que a versão inicial de Shane Black, o escritor, o argumentista, foi distorcida pelo imenso corte e costura que este guião sofreu. Ele tornou-se um Frankenstein dos argumentos de cinema, mas ainda assim há uma nova dimensão de genialidade que o blockbuster convencional nunca teria visto. Uma das razões que também contribuíram para este descalabro galáctico foi o esquema da produção deste filme. Numa altura em que as promoções eram feitas por bandas sonoras, meio ano antes, começa a chegar então a banda sonora deste filme, com uma das melhores coletâneas de sempre, de estrelas da época, como Alice in Chains, AC/DC, que tinha um videoclipe, Big Gun Number 1, com o próprio Arnold Schwarzenegger, Megadeth, Def Leppard, Cypress Hill, Queen Reich, todas estas bandas que eram as mais acarinhadas pelo público da altura, contribuíram para uma banda sonora fantástica. Mas não, nem isto ajudou. É uma pena, porque criou-se aqui um clássico instantâneo que ainda hoje ressoa na zona das minhas melhores memórias e terá, de certeza, no futuro um lugar na história. Aliás, dirão até os futuros historiadores de cinema que o Citizen Kane é o Last Action Hero dos anos 1940. Há pouco tempo, não posso precisar há quanto, porque eu estou a gravar para o futuro, não saberemos nunca quando é que este episódio sairá, mas há pouco tempo, sendo que pouco é com as minhas aspas aéreas imaginárias, vi Megadeth ao vivo. Eu já tinha visto Megadeth 1 ou 2 vezes anteriormente, mas desta vez vi eles a cantarem o Angry Again no seu concerto e fiquei maravilhado, senti-me novamente uma criança, porque estava em simultâneo a ver uma das minhas bandas preferidas com um dos meus filmes preferidos, um mashup
perfeito. Por isso, amigos, vejam, revejam, contribuam para trazer ao mundo a grande verdade que é Last Action Hero. É um filme genial. Scream. Could I speak to the drug dealer of the house, please? Have a nice day. Have him killed. Arnold Schwarzenegger is Jack Slater. This hero stuff has its limits. And Jack Slater is Everybody down! Now! the last action hero. The big ticket for 93.